tarde. Hoje nós vamos continuar então o capítulo 4 sobre conceitos básicos em saúde e vamos fazer uma revisãozinha rápida da página 76, 77 e 78. Vamos começar então a diferenciar, aprender a entender o que é o agente etiológico e o que é o vetor. Bom, o agente etiológico, ele é o causador da doença, ou seja, aquele que vai desencadear os sinais e sintomas de uma determinada doença ou enfermidade. Então, assim, vou citar um primeiro exemplo que vocês têm aqui no livro de vocês, tá? O mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti, ele não é agente etiológico, ele é o vetor. No corpo dele, ele carrega então o agente etiológico que é um vírus, o arbovírus. Quando a fêmea do Aedes aegypti, ela pica uma pessoa que está doente, né, que já está com dengue, automaticamente vai passar para a corrente sanguínea deste vetor o vírus. Então, esse mosquito, ele vai ficar, né, andando por aí, e aí ele vai picar uma pessoa saudável. Quando ele pica uma pessoa saudável, ele vai fazer o quê? Ele vai transmitir para essa pessoa saudável o vírus, que é o agente etiológico da dengue. Ou seja, o vírus é o causador da dengue, não é o vetor que é o Aedes aegypti. Certo? Então, no caso, o Aedes aegypti, ele é o vetor, ele apenas vai fazer o transporte do agente etiológico. Um outro exemplo de agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. Aqui no livro de vocês não tem, mas o Trypanosoma cruzi é um agente etiológico que ele é o causador da doença de Chagas. Ele é um protozoário e esse protozoário ele é carregado, transportado dentro do corpo do inseto que se chama barbeiro, que tem como nome científico Triatoma infetans. O inseto barbeiro também vai ser o vetor, assim como o Aedes aegypti. Porém, o barbeiro vai carregar o agente etiológico que é o Trypanosoma cruzi. Bom, doenças que são transmitidas por vetores, é impossível a transmissão de uma pessoa para outra. No caso da dengue, o vírus não é transmitido pelo contato com o doente, sendo necessária então a picada do mosquito Aedes aegypti infectado para que a transmissão ocorra, certo? Bom, agora eu vou citar alguns exemplos de agentes etiológicos, ou seja, aqueles organismos que podem causar doenças ou que causam doenças. São eles: os vírus, bactérias, protozoários, fungos, plateumintos, nemateumintos, e existem outros, mas estes são os principais. Então, diferenciando, vetor é quem transporta o agente etiológico. Agente etiológico é aquele que vai causar a doença. Um exemplo, os vírus. Falando em vírus, eu já pedi umas semanas atrás para vocês lerem essas páginas. Então, aqui, sobre os vírus, certo? Os vírus, alguns cientistas não consideram eles como seres vivos, porque eles não têm células. Por isso, eles são chamados de acelulares. Mas, mesmo assim, eles são considerados por outros cientistas como seres vivos. Porém, como eles não têm célula, eles vão precisar de um ser vivo, né? Para eles, ou seja, um ser vivo, um hospedeiro, para eles conseguirem se reproduzir dentro do corpo desses organismos, certo? Então, por eles não terem células e por eles precisarem de um hospedeiro para conseguir se reproduzir, os vírus, eles são chamados de parasitas obrigatórios. Aqui no livro de vocês tem o exemplo do vírus da gripe, certo?
O vírus da gripe, ele sofre mutações. Por isso que todo ano a gente tem que fazer a vacina da gripe, porque ela nos previne contra o vírus que estava ativo o ano passado. No caso desse ano, o vírus novo da gripe, ele sofreu mutações. Então, a vacina do ano passado não vai servir para nos proteger para esse ano, né? Por isso que é necessário, então, tomar todo ano a vacina da gripe. Outro exemplo, que é um novo conhecido nosso, é esse carinha aqui, né? Deste ano de 2020. Olá, sou o Covid-19. Vim aqui para causar o terror e dar notícia para a mídia apavorar ainda mais a cabeça de vocês. Eles me chamam de coronavírus. Eu surgi no dia 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Minha primeira vítima foi um chinês de 61 anos. Dizem que o principal vetor de transmissão foram cobras. Mas, para você ter mais detalhes técnicos sobre mim, conheçam a minha estrutura. A minha primeira composição é spike glycoprotein, depois seguido por um interlock, depois internamente RNA, NN protein. Os rabinhos do lado, hemaglutinin desterase, dimer. Sou um vírus que sofreu mutações, mas surgiu há muito tempo. Tem registros sobre minhas primeiras versões desde o século XI. O hospedeiro original era morcego. Então, voltando aqui, já que estamos falando de coronavírus, né? O coronavírus, ele é um vírus que disseminou pelo mundo inteiro. E aí, por ele se disseminar no mundo inteiro, ele está dentro de um dos conceitos de saúde, que é o que a gente chama de pandemia, que está aqui na página 78. Então, assim, quando ocorre uma pandemia, é porque uma doença ela se espalhou por diversas regiões do planeta, certo? Bom, aqui ainda nessa página, a gente tem um outro conceito, que é o conceito de endemia, que é quando uma doença ou um agente infeccioso ou etiológico, né, é comum e constante em uma certa região, como, por exemplo, o caso da malária. A malária, ela é uma doença endêmica da região amazônica. Ela só acontece na região amazônica. Por exemplo, se alguém aqui da região sul se contaminar com a malária, não é porque ele pegou malária aqui, é porque essa pessoa viajou para a região amazônica e acabou se contaminando. A malária, ela é transmitida, o agente etiológico dela também é transmitido através de um mosquito, certo? Então, assim, a gente tem que, como ela não tem vacina, tem que se prevenir. Um outro termo do de que a gente tem aqui é o termo de epidemia. Epidemia seria o quê? Um aumento brusco e temporário da ocorrência de uma determinada doença em diversas regiões do país. Então, assim, uma doença, vamos citar, por exemplo, a cachumba ou o sarampo, né? Pode, de repente, em um determinado momento, ela pode estar acontecendo essa doença em várias regiões do Brasil. Muitos casos na região sul, muitos casos na região norte, muitos na região nordeste. Então, a gente vai ter uma epidemia. Um outro termo, então, é o surto. O surto é quando acontece um aumento repentino de casos de uma determinada doença num local específico, por exemplo, num bairro. Então, vamos supor assim, não existem mais casos de sarampo em nenhum lugar do Brasil e, de repente, apareceu vários casos de sarampo, vamos supor, lá no bairro Vila Franca, que é o bairro da nossa escola. Então, a gente não vai ter uma epidemia ou uma pandemia, nós vamos ter um surto, porque é só lá naquele bairro que está acontecendo os casos de sarampo. Isso é só um exemplo, tá, gente?
Bom, aqui na página 77 e 78, então, a gente finaliza os conceitos básicos, né, os termos básicos em saúde que são usados, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um beijo!